faz forte quando fraco estou, quando caio seguro em minhas mãos. E se sozinho eu achar que estou, tu promete ao meu lado estar. Se a minha mente me falar que não, minha fé me ensina que sim. Quando perdido eu achar que estou, encontrado sou por teu amor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paciente esperarei, confiando em teu grande amor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paciente esperarei, confiando em teu grande amor. Me faz forte quando fraco estou, quando caio seguro em minhas mãos. E se sozinho eu achar que estou, tu promete ao meu lado estar. Se a minha mente me falar que não. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer ter vocês aqui com a gente novamente e hoje a gente vai continuar a nossa série A Igreja Missional em Ação. Daqui a pouco a gente vai iniciar o nosso culto, o pastor Arley já está aqui com a gente, vai ministrar a palavra de Deus hoje com o tema A Igreja Missional Recebe Poder. E antes da gente iniciar a nossa leitura, eu quero te convidar a compartilhar o link dessa transmissão aqui no seu WhatsApp, no seu Facebook, nas redes sociais, para que outras pessoas também sejam alcançadas e também recebam esse poder maravilhoso, poder de Deus sobre a sua vida. Poder esse que nós dependemos para viver, para ter vida espiritual. Daqui a pouco Deus vai falar ao seu coração, tenho certeza. Fique com a gente. Vamos fazer a leitura. Quero te convidar para a gente ler o texto de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim para nós: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então, surgiu alguns semelhantes a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Jesus sobre este encontro, sobre o nosso culto. Ore também pelo pastor Arley. O pastor Arley é vice-superintendente regional e veio aqui hoje para pregar essa palavra diretamente para o seu coração. Então vamos orar, vamos pedir a bênção de Jesus para que Deus possa nos usar e que o nosso culto possa de fato agradar o nosso Deus. Amém? Esse é o objetivo principal de nós nos reunirmos. Ore conosco nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome por esta oportunidade tão maravilhosa, Senhor, onde a gente pode se reunir para adorar o Senhor, para bendizer o teu nome e também para desfrutar da sua graça, do seu amor, da sua bênção sobre nós. Pai, nós oramos especialmente pela vida do pastor Arley, que o Senhor possa usá-lo neste momento para falar ao nosso coração, que o Senhor abençoe as canções que serão entoadas a Ti, que este culto possa agradar o Teu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor e derrame a Sua graça, o Seu poder, mais uma vez sobre a nossa vida. Encha-nos, Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor encheu os primeiros cristãos ali no dia de Pentecostes. Enche a nossa vida do poder do Espírito Santo. Nós precisamos deste poder, Senhor, para viver. Nós precisamos deste poder, Senhor, para testificarmos, para glorificarmos o Teu nome, para proclamarmos o Santo Evangelho. Então fale ao nosso coração e nos capacite, Senhor, nos habilite conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, meu Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Eu desejo a você um excelente culto. Fique com a gente. Vamos juntos celebrar o Senhor. Vamos cantar. Cante com alegria ao Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória.
você já chegou e acende em seu interior. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará e das cinzas novas vidas surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive.
Olá, tudo bem? A paz do Senhor. O meu nome é José Carlos. Eu sou surdo. Vamos aprender um pouquinho de Libras agora, tá bom? Alegria, sobrenatural, evangelizar, visível, graça. Tá bom? Até mais. Um abraço, Deus abençoe. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos
amém. E então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Paz, irmãos, uma boa noite em Cristo Jesus. É bom estar com vocês aqui, podendo congregar mais uma vez aqui, né, nesta cidade, nesta igreja, poder rever alguns amigos. É bom estarmos juntos, congregando ao nosso Deus, tendo a certeza de, mesmo separados, né, estamos juntos, unidos, abençoados por Deus, né? Unidos em um só Espírito. E como o pastor Mateus já disse, é sobre esse Espírito Santo que nos une, que está conosco, que nos levará até o final dessa nossa jornada aqui terrena, que nós iremos falar, né? Então, que a palavra de Deus ela venha tocar os nossos corações, falar profundamente a nossa vida e as atitudes que nós devemos ter como igreja missional, né? Esse é o momento onde nós temos aprendido realmente o que é ser igreja. Para muitos, igreja era simplesmente as quatro paredes, né? Ou o templo onde nós congregávamos juntos. Mas hoje a pandemia, e posso dizer, essa ação de Deus na nossa vida nos ensinou que precisamos ser igreja e ser igreja missional aonde nós estivermos. E com essa ajuda importante que vem dos céus a cada um de nós, que é o Espírito Santo em nossa vida. Então nós nos alegramos em ser igreja aonde estamos e é sobre essa ação do Espírito Santo que nós vamos falar nessa noite. Pastor Mateus leu até o texto, né? Leu o texto de Atos 2 até o versículo 4. Eu quero que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar até o versículo 13, ou dar continuidade à leitura até o versículo 13. Então a palavra de Deus nos diz assim a partir do versículo 5. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Que Deus, irmãos, venha nos abençoar na sua palavra, né? Irmãos e amigos que nos assistem,
ou que cultuam conosco nesse momento. Quando nós olhamos para o texto de Atos, é um texto clássico para nós, né? Ainda mais nós que somos pentecostais, com a graça de Deus, temos essa linha pentecostal, nascemos pela ação do Espírito Santo, né? Quando nós olhamos para a nossa denominação e aos nossos amigos também, que não pertencem a esta família, mas é a família de Cristo, também tem essa ação do Espírito Santo na sua vida. Então, quando nós olhamos para Atos 2, ele nos dá essa ideia do sermão, ou do tema do sermão que nós vamos refletir nesta noite, que é o poder do Espírito Santo, ou seja, a igreja missional, voltando a dizer, eu como igreja, você como igreja missional, aonde você está fazendo a diferença, aonde você está, nós temos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho de Cristo ao mundo. Segundo o capítulo 2 de Atos, nós podemos entender que vários sermões, reflexões foram feitos, né, nesse texto. Por quê? Porque realmente é um clássico da palavra de Deus. Aqui é onde se confirma a palavra de Jesus quando ele fala aos seus discípulos ali, especialmente a Pedro, quando ele vai dizer em Mateus, ele vai dizer, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então esse momento de Atos 2 é quando isso acontece, é quando essa igreja de Cristo, essa igreja que é baseada em Cristo, né? Formada em Cristo, firmada em Cristo, ela começa a nascer, ela nasce, essa igreja. Então, é quase impossível de nós falarmos de cristãos pentecostais sem citar esse texto. E há um consenso entre nós cristãos que sem o poder do Espírito Santo é impossível nós nos tornarmos uma comunidade proclamadora, né? Porque ao olhar para Pedro, né, que é nosso exemplo ali, antes da ação do Espírito Santo e depois da ação do Espírito Santo, nós vemos um Pedro, ao proclamar esse evangelho, um homem com ousadia do próprio Espírito Santo que ele havia acabado de receber para a proclamação desse evangelho. Então, nós vamos a algumas marcas ou algumas características, né, desse poder do Espírito Santo baseado em Atos 2. No seu versículo 2, como nós lemos, ela vai nos dizer que o poder do Espírito Santo é imprevisível. Então, diz assim o texto: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, a primeira característica que vemos nesse texto é essa ação do Espírito Santo imprevisível, né? Quando nós pensamos no sermão anterior, Jesus ele dá ordem expressas aos seus discípulos para que eles se mantivessem em Jerusalém. Vá para Jerusalém e fique lá até que do alto sejais revestido de poder. Só que Jesus diz ou faz essa orientação a eles, mas não diz quando isso iria acontecer, né? Então, nós vamos ver pelo texto narrado que esse derramamento do Espírito Santo vai acontecer no dia da festa do Pentecostes, né? A festa do Pentecostes é uma das 3 festas mais importantes para os judeus, né? Onde nós temos a Páscoa e nós temos também a festa dos tabernáculos, né? Que eram essas 3 que eram, vamos dizer assim, as principais, aonde todo judeu, não importava da onde eles ou onde eles moravam, aonde eles estavam, pelo menos o judeu acima dos 12 anos, ele teria que ir uma vez por ano a Jerusalém
em uma dessas festas. Então, nós vemos aqui a importância dessas festas para os nossos irmãos judeus da época, né? E hoje também entendemos que alguns de nossos irmãos, eles praticam essas festas, mantendo a sua importância. Então, reunia, como nós vimos no texto, judeus de todas as partes do mundo, ou do mundo conhecido na época, né? Então eles se juntavam ali e Deus, por sua graça e misericórdia, ele escolhe essa data para a execução aí de mais um passo, mais um plano, né, eterno para a salvação do homem, para a redenção do homem. Mas essa informação, irmãos, os discípulos não tinham. Eles não sabiam. Jesus disse para eles, vá e fique em Jerusalém. Por isso o texto ele começa dizendo que foi de repente. De repente nós entendemos aqui como um marcador de surpresa, um marcador temporal de surpresa, né? É como se não aconteceu realmente, algo diferente aconteceu e eles se assustaram com aquele momento, né? Houve uma mudança radical aonde eles estavam e como eles estavam, houve essa mudança radical e foi surpreendente para aqueles nossos irmãos que estavam naquela sala de jantar ali em Jerusalém. Como eles não sabiam, o que eles fizeram enquanto isso? O que eles faziam enquanto isso? Eles permaneceram obedientes à palavra de Jesus e em oração. Irmãos, aqui também já nos deixa algo maravilhoso. Nós não sabemos quando a ação de Deus acontece na nossa vida. O que cabe a nós é mantermos essa obediência, essa persistência e sempre estarmos em oração. A palavra de Deus nos diz, orai sem cessar. Não devemos de forma alguma parar, porque realmente não sabemos quando vai acontecer esse grande episódio da nossa vida. Para os nossos irmãos discípulos que estavam ali aguardando em Jerusalém, foi algo de repente. Isso nos ensina que nós não podemos, de forma alguma, prever as ações de Deus em nossa vida. Mas nós devemos, em obediência, dedicar a nossa vida em oração, enquanto esperamos o poder do Espírito Santo agir em cada um de nós para testemunhar de coisas grandiosas que Deus fez e faz em nossas vidas. Nosso papel, enquanto igreja, sempre relembrando que eu sou a igreja missional, aonde eu estou, nós somos capacitados pelo poder do Espírito Santo para proclamar, para obedecer e nos render inteiramente à vontade do Mestre. Que no seu tempo, que é o tempo dele, ele nos capacita mais e mais, enquanto nós, em obediência, podemos e devemos buscar esse avivamento. E isso, irmãos, mesmo sabendo que o agir é de Deus, no tempo de Deus, isso não tira a nossa responsabilidade de oração, isso não tira a nossa responsabilidade de buscar, de dedicar, mas tira de nós o peso da ansiedade. Saber que quando nós fazemos a nossa parte, obedecemos a palavra de Deus em nossa vida, Ele tira de nós essa ansiedade, porque nos dá a certeza que Ele está nos ouvindo, nós estamos fazendo a nossa parte e Ele fará a parte dele no momento dele. Então, isso traz calma, traz tranquilidade à nossa vida. Esse Deus das Escrituras é um Deus soberano, Ele é um Deus imprevisível. Então, nós não podemos agendar aqui, dias especiais, datas especiais para a ação do Espírito Santo
sobre a igreja, sobre as nossas vidas, mas nós podemos, dia a dia, como cristãos, pedir que se repita no nosso tempo, no nosso hoje, o de repente que aconteceu em Atos 2. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós com poder e nos capacite para cumprir a missão de Deus em nosso dia, aonde quer que nós estejamos. Outro aprendizado e outra característica desse texto está aí no versículos 6 e 7, e eu quero ler com você novamente. Ele diz assim: ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Esse texto, esses versos nos dá mais uma característica, que o poder do Espírito Santo ele é notável. O poder do Espírito Santo tem a sua notabilidade. O verso 6 de Atos 2 nos conta sobre essa multidão de visitantes ali em Jerusalém. Como eu disse antes, eles estavam vinham para a festa de Pentecostes de todos os lugares do mundo, como diz o texto. Eles saíam de seus lares para estar ali, naquele momento, em gratidão, adorando a Deus. Isso mostra, que o poder do Espírito Santo, quando é derramado sobre a igreja, mesmo aqueles que não fazem parte dela, enquanto comunidade ou particularmente, notam essa ação poderosa do Espírito Santo. Foi notável o que aconteceu. O texto vai falar desse barulho. Aí eu quero que você pense comigo. Irmãos, agora a gente não está tendo condições de estar participando de festas com uma quantidade de pessoas muito grande, Mas pensa numa festa, nas saídas de cultos que nós tínhamos, momentos do social, onde as irmãs fazem aqueles quitutes maravilhosos, os irmãos também, É que sempre os homens ficam com a responsabilidade de trazer o refrigerante, Mas tem irmãos que cozinham bem, Fazem aí salgados e doces gostosos também. Aí você fica pensando no ruído que numa igreja, por menor que ela seja, estar lá naquele momento de festa. Já é aquela barulheira, Agora você imagine uma cidade como Jerusalém, onde a festa era constante, muita gente, mas a ação do Espírito Santo naquela pequena sala de jantar, houve um barulho tão grande que as pessoas que estavam no templo voltaram-se para aquele lugar. Olharam para aquela pequena sala. O que estava acontecendo? O Espírito Santo ele veio com poder sobre os primeiros cristãos. Todos que estavam próximos e longe perceberam aquele feito e aquilo não era normal, não era comum, não era ordinário, mas sim extraordinário e uma ação intensa do Espírito Santo. Mesmo sem entender o que acontecia ali, o fato é que todos aqueles visitantes, eles olharam, ficaram perplexos, maravilhados com a manifestação poderosa do Espírito Santo. E isso nos comprova que o derramamento do Espírito Santo é uma marca na vida da igreja, é uma marca para o mundo, é uma marca notável. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os crentes em Jesus, quando o Espírito Santo é derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos assiste nesta noite, algo diferente acontece na sua vida. Há uma transformação, onde todos notarão essa diferença. É uma transformação poderosa.
uma transformação que muda a realidade das nossas vidas. Como dissemos de Pedro, aquele homem que não se colocava na frente para falar, não tinha atitudes enquanto Jesus estava aqui, enquanto discípulo de Jesus, mas após a ação do Espírito Santo na vida dele, ele se levanta diante dessa grande multidão com toda a ousadia e vai falar, vai proclamar esse Evangelho. O Espírito Santo enchendo a nossa vida, enchendo a nossa comunidade, enchendo a nossa igreja, também será notável. Será notável pelos vizinhos, pelos amigos, pelos colegas, pelos conhecidos, por familiares. Quando nós caminhamos no texto da igreja de Atos 2, ali no capítulo 42, a partir do versículo 42, desculpem, nós vemos essa igreja notável, essa igreja sendo vista e tendo uma participação daquelas pessoas que viam essa comunhão, essa diferença dentro da igreja e queriam participar dela. A igreja missional, ela pulsa com o poder do Espírito Santo. Ela se faz notória. Aonde ela está inserida, ela faz a diferença. E aí eu digo, irmãos, como comunidade aonde está inserida a minha igreja aqui nesse templo, mas também como igreja de Deus que nós somos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de faculdade, aos nossos colegas de curso, em todo momento, nós transbordaremos do Espírito Santo e seremos realmente notáveis, fazendo a diferença. Essa igreja, ela precisa realmente pulsar dessa ação do Espírito Santo. A nossa vida deve ser notada por isso, por aquele que habita em nós, por aquele que está em nós, e as pessoas que nos cercam veem isso, enquanto cristãos individuais e enquanto comunidade coletiva. Tem um louvor do Paulo César Baruch, que se chama Receba. E na poesia cantada, ele diz assim: esse mover que você pede é para quê? O aquecer do coração é por quê? Nascer de novo e não viver o novo, de nada vale, de nada vale. Esse poder que você quer é para quê? Essa unção que você quer por quê? É para serviço ou para o seu benefício? Responda isso e então receba. Toma da água da vida, beba. Da fonte que reaviva, perceba. Mas que falar é viver, receba. Toma da água da vida, beba. Da fonte que reaviva, perceba. O Evangelho é viver. Se nós recebemos poder, nós recebemos esse poder com um propósito: fazer o nome de Jesus, fazer o nome daquele que nos salvou, conhecido por meio do poder do Espírito Santo e da pregação da palavra de Deus. Nós não recebemos poder, irmãos, para ficar estáticos em nossos espaços de adoração, no templo construído ou agora no seu lar, no nosso lar, não. Nós recebemos poder para sair ao mundo, proclamar esse Jesus que é notório. E Paulo ele vai dizer em 2 Coríntios 4:7, mas não temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que é tudo, excede e provém de Deus e não de nós. Nós temos tesouros em vasos de barro para proclamar. Assim, não podemos esquecer jamais do nosso caráter missionário, que vem através da atuação do Espírito Santo em nós. Ele nos capacita para a missão.
E isso deve ser notado pelos de fora. Em atos de justiça, atos de misericórdia, mas também em atos poderosos realizados por meio desse mesmo Espírito Santo, que capacita e age em nós e através de nós. Uma terceira característica da ação desse Espírito Santo é que ela nos mostra que é sobrenatural. Nós precisamos destacar essa ação sobrenatural de Deus. A manifestação desse poder se deu por meio de línguas estranhas, fortes sons, marcado por uma singularidade e um caráter extraordinário. Nós, como cristãos pentecostais, nós acreditamos profundamente que naquela ocasião do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros cristãos ali, com pelo menos 2 manifestações dos dons espirituais ou dons sobrenaturais, que foi o dom de línguas e também o dom de interpretação de línguas. Irmãos, vale ressaltar que nós cremos profundamente que nos nossos dias, e eu peço para que você pense realmente nisso, os nossos dias como estão ou como estariam se nós não tivéssemos o Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo como o nosso Consolador. Quantas percas tivemos? Quantas percas teremos ainda? Quantas angústias passaremos? Quantas tristezas passaremos ou passamos? Mas esse Espírito Santo, esse dom sobrenatural do Espírito Santo, ele está em nós e nos consola, como diz a sua palavra. A manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi marcado por essas línguas estranhas e interpretação dessas línguas. Nós cremos que aqueles discípulos de Atos 2, eles não falaram línguas estrangeiras, mas línguas estranhas. É aquele dom do Espírito Santo que Paulo vai falar aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, 2, que diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Que maravilhoso, irmãos, que grandioso nós podemos ter essa crença em nossa vida. Nós cremos que as línguas estranhas são a manifestação externa de um ato poderoso do Espírito Santo em cada um de nós. O derramamento do poder é com um grande objetivo de nós testemunharmos daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Além disso, Atos 2, nós vemos essa outra manifestação do Espírito Santo registrada nos versículos 8 e 11, Como nós ouvimos cada um deles falar na nossa própria língua materna, ou nós ouvimos eles falar em nossa própria língua materna. Essa manifestação grandiosa do Espírito Santo fez com que aqueles homens de vários lugares do mundo pudessem ouvir as grandezas de Deus que Pedro estava narrando, que naquilo que eles estavam ouvindo sobre o grande e maravilhoso Deus na vida dos apóstolos e na vida daqueles que estavam ouvindo. Além de tudo isso, eles ouviram barulhos. O texto vai dizer como um vento impetuoso ou uma grande tempestade, manifestações visíveis de línguas de fogo e, contudo, esse contexto prova que o que estava acontecendo naquela sala de jantar, naquela casa,
não poderia ser obra humana de forma alguma, mas sim a obra sobrenatural e extraordinária de Deus. Nós já dissemos agora há pouco que nós cremos nos dons do Espírito Santo. E esse dons não se restringe ou se restringiu apenas aos cristãos daquele momento. Não. É para nós também. Nós sabemos que o Espírito Santo ele age em diversas maneiras, com diversos dons na sua igreja, em mim, em você, na atualidade. Com certeza, essa atuação poderosa em nossos dias está acontecendo. Porque eu quero crer que nós continuamos a buscar, que nós continuamos a clamar para que Deus derrame o seu avivamento sobre as nossas comunidades, sobre as nossas vidas, capacitando-nos cada dia mais para entender e viver o sobrenatural de Deus em nossa vida. A igreja, você, eu, a nossa comunidade carece desse poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Por isso, nós devemos, dia a dia, clamar a Deus que Ele derrame sobre nós os seus dons de uma forma poderosa, assim como Ele fez no meio daqueles nossos irmãos ali da igreja primitiva. Que Ele nos faça cristãos missionais, que Ele nos faça cristãos ousados em anunciar a palavra, em anunciar a mensagem do Evangelho, como Pedro fez ali naquele momento. Que nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo de Deus e ousados em sua palavra. Quero concluir essa mensagem, esse ensino da palavra de Deus para nós aqui. Hoje nós aprendemos ou relembramos com o texto de Atos 2, do 1 ao 13, que a igreja missional ela é capacitada pelo poder do Espírito Santo. E nós entendemos que esse poder, essa ação do Espírito Santo, ela se distingue por ser imprevisível, por ser notável e por ser sobrenatural. E assim como a igreja primitiva recebeu de Jesus a autoridade do Espírito Santo para ser testemunha, para testemunhar a todas as nações, nós cremos que essa promessa é para nós hoje, que essa promessa se estende a nós hoje, cristãos do século 21. Irmãos, o quanto temos visto dessa palavra sendo pregada hoje? Essa palavra sendo anunciada através da internet. Eu creio nessa capacitação do Espírito Santo, irmãos, para que a proclamação do Evangelho seja mais e mais contínua. E ela tem acontecido através da sua palavra, através da sua mensagem ali no WhatsApp, através da sua mensagem no YouTube, no Facebook. Por isso que cada um de nós, como pastores, os servos dessa igreja, nós pedimos para você compartilhar essa palavra. É a forma do Espírito Santo agir na vida das pessoas, como agiu na sua e na minha vida. Nosso desafio enquanto comunidade local é pedir para que o Espírito Santo ele venha sobre nós. Os cristãos dessa atualidade, que Ele atue em nós com aquilo que temos em mãos hoje. Que tenhamos o mesmo poder, que tenhamos a mesma autoridade, que sejamos capacitados dos dons necessários. Esse Espírito Santo
que atua em nós hoje, ele foi enviado a essa terra para que nós não ficássemos órfãos. Jesus, ao subir aos céus, ele disse: olha, eu vou enviar o Consolador para que vocês não fiquem sozinhos. E é essa ação em nós hoje, irmãos, que nos capacita, que nos encoraja, que nos dá ousadia, porque em momento algum da nossa vida, em momento algum do nosso dia a dia, nós estamos sozinhos. E isso nos dá ousadia para proclamar, nos dá autoridade para proclamar. E Ele ficará conosco até a volta de Cristo. E eu digo uma coisa para você, esse momento se aproxima. Então, Ele, o Espírito Santo, nos entregará ao noivo. E quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, meus amigos, nossos amigos que nos assistem, quando isso acontecer, não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais mortes. Porque o Cordeiro que está sentado no trono será o nosso pastor e Ele nos guiará às águas tranquilas. Que nós venhamos continuar clamando por um avivamento em nossos dias. Que nós procuremos orar sem cessar, buscar mais e mais essa capacitação, essa ousadia para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra em nossa vida. Deus, o que seria de nós se o Teu Espírito Santo não estivesse ao nosso lado? Esse Espírito Santo, em suas atuações em nossas vidas, nos faz sentir ou sermos notáveis na Tua presença, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Nos faz, ó Pai, cada dia mais sermos capacitados com ousadia e coragem, porque o Teu Espírito Santo age em nossas vidas. Deus de amor e bondade, nossa oração e nosso pedido é que a Tua igreja seja cheia do Teu Espírito Santo, que esse poder venha capacitar-nos mais e mais, que essa marca da igreja missional, desse poder do Espírito Santo em nossas vidas, faça com que cada momento, ou em cada momento, nós sejamos ousados e usados por Ti, Senhor. Fica com cada um de nós e abençoa-nos, Senhor, abençoa cada família, abençoa cada irmão, cada amigo que nos assiste nesta noite. Que eles tenham a certeza do poder do Espírito Santo em nossas vidas ou em suas vidas. Assim eu te peço e agradeço no Teu santo nome. Amém. Amém. Irmão, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, é o que eu desejo. É o desejo do meu coração para a sua vida. Uma semana abençoada, que Deus venha estar com você e que as ações do Espírito Santo, imprevisível, notável e sobrenatural, sejam na sua vida. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Tenho certeza que a palavra de Deus abençoa a sua vida. A gente já viu que a igreja missional, ela obedece à ordem do Mestre e hoje o pastor Arley mostrou para nós que a igreja missional recebe o poder, ela recebe o poder de Deus para continuar desenvolvendo a sua missão. Nós, na próxima semana, a gente vai continuar essa série com o tema A Igreja Missional Prega a Palavra. Então agora ela tem o poder do Espírito Santo e o que essa igreja faz, cheia do poder de Deus? Ela sai pregando o Evangelho de Jesus.
Então, para que essa mensagem do Evangelho continue sendo proclamada com fidelidade, para que a Igreja de Jesus continue buscando o poder do Espírito Santo, quero te lembrar que você pode continuar ofertando, pode continuar dizimando, contribuindo com a causa do Senhor. Como eu disse, esse mês é um mês de missões. Então, na próxima semana a gente vai realizar a nossa campanha missionária de 2020. Então, já vai preparando seu coração, já vai separando a sua oferta aí desse mês. Se você já tiver recebido o seu provento, o seu sustento, Deus já tem te abençoado e você já tem como reservar. Então, já reserve e na próxima semana nós vamos trazer mais detalhes sobre essa campanha tão importante para o reino de Deus e aqui, sobretudo, para a Convenção Paulista. Amém? Que Jesus abençoe sua vida, meu desejo e a minha oração, que você tenha, eu também desejo que você também tenha uma semana abençoada por Deus. Jesus te abençoe e até o próximo encontro.